Olá, pessoal. Existe uma lei na física, a terceira lei de Newton, que é conhecida também como lei da ação e reação, que diz que para toda ação existe uma reação, de igual intensidade, porém de sentidos opostos. Pois bem, o que isso tem a ver com esse vídeo? Nada, mas ao mesmo tempo alguma coisa. Em história, nós não temos leis, mas é quase certo que para toda forma de dominação existem formas de resistência, não necessariamente na mesma intensidade. Então, quando nós falamos sobre escravidão no Brasil, por exemplo, tem um capítulo dessa história que nós não podemos deixar de falar, que é o da resistência a ela. E é sobre isso esse vídeo. Foram aproximadamente 4 séculos de escravidão no Brasil e, ao mesmo tempo, 4 séculos de resistência a ela. As revoltas de escravos foram constantes no Brasil durante o período em que houve escravidão. Só na Bahia, segundo um grande historiador baiano chamado João José Reis, entre 1807 e 1830 foram registradas quase 20 rebeliões de escravos. Isso dá um pouco a dimensão, né? E é da Bahia os 2 grandes exemplos que eu gostaria de comentar aqui com vocês. A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, de 1798, e o Levante dos Malês, de 1835. A primeira não foi propriamente uma rebelião de escravos, né? Mas muitos estudiosos a consideram o primeiro grande ensaio de uma revolução social no Brasil, porque questionava a escravidão. E aqui cabe um parênteses. É curioso que a Conjuração Baiana não tenha o mesmo destaque que a Conjuração Mineira, por exemplo, tem, né? Eu percebo isso nos livros didáticos e na história oficial. Por que será? Será porque a Conjuração Mineira contou com a participação de brancos, né? Foi feita por brancos e pela elite de Minas, e a Conjuração Baiana teve um caráter popular, né? Contou também com a participação de negros, de mestiços? Fica a pergunta. Mas o fato é que Tiradentes é muito mais lembrado, né, do que João de Deus, do que Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, Manuel Faustino dos Santos. Por que será? Né? Esses, tal como Tiradentes, também pagaram com a própria vida, foram esquartejados, expostos em praça pública por terem ousado a questionar o poder da época, né? Fecho parênteses, então, fica a pergunta. E o segundo exemplo, né, o Levante dos Malês. Malês eram os africanos islamizados. Esse caso, sim, foi uma grande rebelião de escravos, né, que se insurgiram contra a condição de escravidão que havia sido imposta a eles, né? Causaram um grande alvoroço lá na Bahia. Navegar é preciso, diziam os navegantes. Resistir é preciso. Foi o lema de muitos escravizados, e foram várias formas de resistência. Furto, sabotagem do trabalho, assassinato de senhores e feitores, mal-olhado, intriga, aborto, infanticídio. Era comum escravas matarem seus próprios filhos para que eles não fossem escravizados. Suicídio, banzo, que era uma espécie de definhamento causado pela saudade daquilo que foi arrancado do escravizado. Capoeira, danças e rituais religiosos que representavam uma resistência cultural, sociedades secretas e sociedades de proteção, como muitas irmandades religiosas, e os quilombos. Os quilombos talvez tenham sido a principal forma de resistência dos escravizados. Os quilombos eram comunidades criadas por escravos fugidos, de origens africanas em sua maioria, mas também era um lugar onde se refugiavam indígenas e até brancos empobrecidos. Nos quilombos, desenvolveu-se um modo de organização social e econômica independente e bem diferente da colônia e depois do Império. Os quilombolas lutavam pela liberdade e pela preservação de suas heranças culturais.
Surgiram vários no Brasil, e o principal deles foi o Quilombo de Palmares, que chegou a contar com 20.000 pessoas. Os quilombos realmente merecem muita atenção. Eram locais de afirmação, de resistência, de luta. E os quilombolas se revelaram ótimos guerrilheiros, né? O Quilombo dos Palmares, por exemplo, para vocês terem uma ideia, resistiu a várias expedições militares em lutas que eram muito desiguais, né? E eles iam sequestrando escravos de fazendas, né, para aumentar lá as suas fileiras, o seu exército, né? Isso é fantástico. Havia outras formas também de resistência não mencionadas ainda, como, por exemplo, escravos que iam para a guerra, literalmente, né? Eles iam para a guerra em troca da liberdade. Isso aconteceu muito no contexto das independências das colônias americanas. Muitos escravos da região sul do Brasil fugiam, iam para a Argentina, para o Uruguai, né, para se alistar no exército de lá, para ganhar liberdade depois, viver em liberdade nesses países, né? E aconteceu também na época da Guerra do Paraguai, né? Muitos escravos foram recrutados, né, foram recrutados para ir para a Guerra do Paraguai, lutar pelo Brasil em troca da liberdade. Os chamados voluntários da pátria, né? Ganharam a guerra para o Brasil e quem levou a fama foi o general lá, o militar, né, o famoso Duque de Caxias. E havia também aquela resistência que acontecia dentro do sistema, né? Quando escravos conseguiam juntar economias e comprar a sua alforria, a sua liberdade, né? Só que muitas vezes o proprietário não aceitava. Então, o escravo, houve vários exemplos, vários casos assim, o escravo ele entrava na justiça, olha só, entrava na justiça para reivindicar a sua liberdade, né, mediante a compra da alforria. Quando pensamos na abolição da escravidão, é comum, primeiramente, emergir, né, a lembrança da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Mas é preciso saber que, àquela altura, né, 1888, a escravidão ela já estava economicamente inviável e politicamente insustentável. Economicamente inviável porque, àquela altura, a produtividade do trabalho assalariado já superava a do trabalho escravo, né? Além do mais, o preço do escravo estava lá nas alturas, tá? Principalmente depois do fim do tráfico de escravos. E também era caro ficar impedindo, né, a fuga do escravo. E politicamente sustentável, e eu gostaria de enfatizar, né, o politicamente sustentável, porque tivemos ali, né, um movimento abolicionista que foi muito forte, muito atuante, principalmente nos anos ali que antecederam, né, 1888, mas também e principalmente devido a todas essas formas de luta e de resistência que nós mencionamos aqui, né? Isso é que foi fundamental. Isso é que fez com que acontecesse a abolição da escravidão, correto? Tem um ditado, né, e eu gostaria de terminar com ele, que diz que só a luta muda a vida.